E para conversar sobre esse tema, eu vou chamar o Biratã Caseta, que é procurador da República, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, para dar um panorama tanto das investigações como do oportunismo político nesse país que não para, procurador. Evidentemente que a Lava Jato tem uma janela de críticas a ser feitas em relação à Lava Jato. E é bom que o país, de fato, passe a Lava Jato a limpo, efetivamente. E a própria ação de investigação em relação à Lava Jato. Mas dessa forma, levantando ali determinados projetos para benefícios próprios, aí fica difícil. Procurador, muito obrigado aqui pela presença aqui com a gente. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos que nos assistem. Léo, eu acho que nós precisamos cada vez mais e com maior urgência ainda, de fato, encontrar um ambiente de debate em que as coisas sejam colocadas de forma bastante transparente e bastante clara. As críticas à Lava Jato, e eu tenho dito isso rotineiramente, elas precisam ser enfrentadas sem essa capa dos extremos. Vamos ver o que deu certo, o que deu errado, por que deu errado, corrigir para o futuro. E esta proposta que está em discussão agora, que renova, né, retorna à discussão sobre a colaboração premiada e a voluntariedade de quem resolve colaborar, ela ela se dá dentro de um contexto bem difícil para que você tenha racionalidade. O que eu quero dizer? Hoje, no que nós já temos na nossa legislação, é fundamental que aquele que colabora o faça de forma voluntária. Então, o projeto não, quando diz que busca garantir essa voluntariedade, ele não vai mudar nada. Sim, em tese não mudaria nada, porque você já tem essa obrigação. Quando eu digo em tese é porque a voluntariedade ela não é necessariamente ligada ao fato da pessoa estar presa ou não. É evidente que eu não cogito da possibilidade de prender alguém até que ele colabore, não é disso que eu estou falando. Mas se a pessoa está presa e resolve colaborar, é uma decisão tão voluntária quanto aquele que não está preso, e é isso que tem que ser apurado. Isso já ocorreu em vários casos. E o importante, como você bem colocou, embora, em tese, essa mudança só vá valer para o futuro, se ela vier a ocorrer, e não teria, então, em princípio, um efeito sobre as colaborações passadas, a gente não pode ter tanta tranquilidade assim. Por quê? Porque nós vamos estar sempre com a insegurança de discutir de novo, afinal, valeu ou não valeu. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, colaboração premiada não ocorreu apenas na Lava Jato, não ocorreu apenas no caso Marielle. Colaboração premiada é um instrumento de investigação importantíssimo e que sem ele, ou da forma como se desenha a partir de agora, com a impossibilidade da pessoa estar presa, colaborar, você perde uma possibilidade de investigar crimes contra organizações criminosas, crime de corrupção e vários outros crimes, especialmente aqueles crimes em que há uma violência presente. Então nós temos que ter clareza nisso. O fato de uma pessoa estar presa não pode significar necessariamente que ela não tem voluntariedade para fazer o acordo e trazer para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, para a polícia, informações que permitam investigar com mais tranquilidade. Então é importante sim, Léo. Vamos olhar as críticas, vamos entendê-las, mas não vamos destruir o nosso futuro a partir da necessidade de resolver ou querer resolver a situação de A, B ou C. Pois é, procurador, tem um levantamento de 2016, que mostra que, naquele momento, de todas as delações premiadas, e ali estavam falando ali de 52 delações, apenas 13 eram efetivamente de réus presos. Ou seja, esse número que a gente acha que todo colaborador está preso, nesse caso desse dado aqui de 16, claro que é um dado específico sobre a Lava Jato, é um dado daquele momento ali, quando o Congresso começou a levantar essa discussão há 8 anos atrás. É bom lembrar isso. Há 8 anos atrás, já mostra que esse número não é um número tão representativo. Quer dizer, é representativo, mas não é uma maioria em relação a essas delações. E de mais a mais, essas delações sendo feitas pelo Ministério Público, no caso da Lava Jato, se a gente considerar naquele momento, e a partir de 18,
com a decisão do Supremo de também autorizar a Polícia Federal a fazer as delações, a gente vê que, na verdade, todas elas têm uma homologação do próprio Judiciário, que se espera tenha também uma correção, uma corregedoria que funcione claramente ali para que, de fato, não haja eventuais perseguições políticas ou perseguições de determinado agente, de qualquer agente aí do Estado. Então, assim, estou fazendo aqui claramente jogando os números, mas também fazendo uma contextualização em relação a esse evento agora do Congresso. E aí a questão que eu faço para o senhor é o seguinte: como é que a gente pode, de fato, estabelecer uma regra que também crie estabilidade para o próprio investigador? Porque você imagina, todas essas investigações que tiveram delação ao longo desse processo vão acabar sob júdice, se a gente, no final das contas, a gente pode acabar considerando isso. E queria também fazer uma comparação, procurador, se o senhor tiver esses números, como é que isso funciona em outros países? Porque a impressão que a gente tem é que a gente vai criar uma jabuticaba, vai inventar uma nova jabuticaba aqui em relação a essas delações. Que, não, o cara não pode estar preso, mas se ele tem informação, se ele não é o chefão da quadrilha, é bom também, procurador, que o senhor esclareça. Não necessariamente o delator é o autor principal do dano, né? Porque claramente ele é a pessoa que vai indicar a escadinha ali dos autores de determinados crimes. De certa forma, por mais que o Rony Lessa tenha sido o autor do disparo, ele indica ali os mandantes, ou seja, numa cadeia claramente ali de comando e de responsabilidade. Estou falando tudo isso para que o senhor faça essa avaliação da fragilidade que pode ocorrer com as investigações, caso isso venha a acontecer. Léo, você tocou no ponto. Assim, eu começo com uma brincadeira. Pobre da jabuticaba, uma fruta tão gostosa, mas que acaba sendo utilizada em coisas tão ruins como essa. De fato, nos outros países, o critério é o mesmo do que nós temos hoje. Voluntariedade. Não tem nenhuma relação com prisão. Nenhum país cogita de que a prisão impeça a colaboração. Ao contrário, se você pensar nos casos clássicos da Itália, ou mesmo dos Estados Unidos, onde a colaboração ocorre, especialmente naqueles crimes mais graves, ou que envolvem quer violência, quer estrutura de organizações criminosas, quer até estruturas de poder, né, político ou econômico, muitas das vezes a pessoa está presa, sim. Está presa, mas ela não está presa, e eu quero deixar isso bem claro, não está presa para ser torturada até colaborar. Ela está presa porque a situação dela permite que ela esteja presa. E, mesmo ali estando presa, ela resolve, olha, com o uso com a assessoria do seu advogado, com a fiscalização do judiciário, trazer elementos. E é isso que é importante. A colaboração premiada é essencialmente um elemento de investigação. É alguém que compõe um elo de relações que traz as informações, os dados, as provas, ou pelo menos os indicativos para que essas provas sejam atingidas, de como funciona uma estrutura de crimes. Então, quem está acima dele, quem está ao lado dele, quem está abaixo dele, mas essencialmente trazendo elementos que ajudem na investigação. Há quem faça, a delação é uma traição. Veja, a delação é alguém que participou de um crime, dizendo, sim, eu participei desse crime, eu fiz tais coisas, eu atuei com tais pessoas, eu fazia isso, aquele fazia aquilo outro. No caso que você deu no exemplo da Marielle, você tem uma pessoa que está apontada como executor, dizendo quem foi que lhe pagou para fazer aquilo. Isso é delação premiada, é uma atuação do réu dizendo, olha, eu quero reconhecer o que fiz e quero trazer elementos adicionais. Isso não é só um depoimento, tem que trazer elementos que corroborem, que confirmem isso. Então, assim, de fato, se nós cortarmos a possibilidade de que aquele que esteja preso colabore, nós vamos praticamente matar o Instituto. Ainda que, e você lembrou bem, no caso da Lava Jato, isso não tenha sido essencial. Um quarto dos casos de colaboração eram de pessoas que tinham sido presas. Então, assim, a colaboração não existe só como réus presos.
Mas ela existe também com réus presos e precisa ser preservada, Léo. Vamos imaginar o seguinte: a pessoa está ali condenada por um homicídio, ou está condenada por um caso de corrupção, está cumprindo pena, e estava envolvida em vários outros casos. Ela não pode colaborar? Não há voluntariedade? E chegando no ponto que você tocou, que é essencial, nós precisamos ter segurança. Segurança para os réus, segurança para os colaboradores, segurança para quem investiga. Porque senão, essa alteração eterna das regras do jogo pode fazer com que haja uma paralisação total. Ninguém vai querer investigar casos complicados, casos de organizações criminosas, porque, bom, eu não sei como é que isso vai ser lido amanhã. O que nós temos que ter? Regras claras, atuação correta do judiciário, do Ministério Público, da polícia, da defesa, num processo conhecido, e isso nós já temos hoje. As regras que existem hoje, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo, já dão suficiente clareza sobre como deve ser feita uma colaboração premiada. Vou te dar um exemplo para não me estender demais. Colaboração premiada dos executivos da Odebrecht. Mais de 50 depoimentos tomados no mesmo dia em diversos locais do país para que não houvesse uma contaminação dessas conversas, para que não se pudesse haver uma combinação. Todos esses depoimentos confirmados depois perante um juiz instrutor do Supremo Tribunal Federal, homologadas pelo Supremo Tribunal Federal, e a homologação, a primeira pergunta que se faz, e talvez a mais importante seja: o senhor colaborou espontaneamente? Ou o senhor foi forçado, foi obrigado, foi de alguma forma pressionado? Agora, uma outra coisa que a gente tem que lidar com muito cuidado é o seguinte: a pessoa não pode estar sob nenhum tipo de pressão. Léo, nem você, nem eu, nem ninguém. Se estivermos absolutamente tranquilos em relação aos nossos direitos, vamos chegar a um acordo com a outra parte. Porque eu vou chegar, eu tenho certeza que eu vou ganhar essa discussão, então não preciso negociar. A tensão entre as partes, ela é essencial. O que não quer dizer que haja uma pressão ilegal do Estado, através de qualquer meio, prisão, tortura, ameaças, para que a pessoa seja convencida a fazer algo. É só disso que a gente fala. E hoje a legislação é suficiente, não precisa alterar absolutamente nada para garantir essa voluntariedade. E é o pior dos quadros essa coisa de você ficar mudando toda hora a legislação e colocando em risco e levando sempre, no final das contas, a um risco ainda maior de impunidade sobre crimes graves. Biratã, Caceta, me diga uma coisa, você preside uma associação de classe, no caso a Associação Nacional dos Procuradores da República, uma associação atuante dentro da política de Brasília. Como é que vocês estão se mobilizando em relação a essa possibilidade do Congresso retomar esse tema, eventualmente votar, aprovar, com o qual imagino que desde quarta-feira que os senhores e as senhoras procuradoras devem estar conversando sobre esse avanço do Legislativo em relação a essa proposta. Como é que vocês vão atuar a partir de agora? Léo, a primeira coisa, nós vamos produzir elementos de informação, como essa conversa que nós estamos tendo, de conversar o mais claro possível com a sociedade, que a sociedade é a titular desse direito. Estamos preparando uma nota técnica, um documento mais formal, para encaminhar ao Congresso Nacional, com os fundamentos, dizendo por que essa proposta não auxilia em nada a nossa estrutura, e fazendo um diálogo também com os outros atores desse processo, com as outras associações, com o Judiciário, com os outros ramos do Ministério Público, que isso afeta a todos nós, para que haja uma movimentação conjunta. Mas, ao lado dessa nossa atuação, que é técnica de um lado, que é de tentativa de convencimento do Congresso Nacional em relação aos problemas desse projeto, há uma importante definição que precisa ser dada, e aí não será pela ANPR ou pelos membros do Ministério Público, mas será pela sociedade. A sociedade tem que se assenhorar dessas informações e deixar claro para os seus representantes qual é o pensamento dela. E aqui eu não estou falando de algo hipócrita, não. Estou falando de uma coisa real, da nossa vida. Qual é o desenho de sociedade que nós queremos, como é que nós queremos que isso seja organizado e qual é o grau de estabilidade e de instrumentos para buscar a condenação de quem comete crimes graves.
esta discussão ela passa essencialmente pela informação qualificada que a imprensa pode dar e pela posição da sociedade civil de uma forma muito clara, dizendo o que ela pensa em relação a esse tema. Tudo bem. Biratã Casseta, muito obrigado aqui pela presença, pela disponibilidade, adiantando inclusive aqui a própria ação do Ministério Público em relação a essa tentativa do Congresso aí de proteger políticos, né, que não é de hoje. A gente está falando aqui, foi desde 16 que esse tema veio à tona. Por quê? Porque se existia naquele momento entre parlamentares ligados ao PT ou de partidos ligados ao PT com as delações premiadas da Lava Jato, o projeto não andou, ficou ali parado no Congresso, pessoas foram presas, inclusive o próprio presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva. Pois bem, agora, numa nova ação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anuncia, né, falou já, inclusive, disse que não era nem o projeto do Damos, que era o deputado na época, que tirou esse projeto, não se tratava desse projeto, era um outro projeto, mas enfim, o que se trata é que há uma movimentação efetiva do Congresso Nacional. Imagina-se, algumas pessoas falam que por conta da disputa já para a sucessão na Câmara dos Deputados, que esse movimento vem sendo feito para agradar ali políticos do PL, e aí, de alguma forma, de forma integral, acaba influenciando e acaba atingindo diretamente investigações, tanto do Ministério Público quanto da Polícia Federal. Biratã, forte abraço para você, muito obrigado mais uma vez, uma boa sexta-feira. Igualmente, Léo.